Bem-vindos a mais um episódio do Simples Vinho comigo, Fabiana Knossaisen. Hoje, então, conforme prometido, temos o segundo episódio sobre o Tasting 2023, focando na área Premium. O Tasting 2023 vai rolar nos dias 23, 24 e 25 de junho em São Paulo. É um evento do grupo Víssimo, que engloba Gran Cru e Vino e que vai apresentar cerca de 200 rótulos para degustação. Serão dois tipos de ingresso, o normal, que a gente já comentou no episódio passado, em que você vai poder provar cerca de 140 rótulos, assistir às aulas Flight, que são mini aulas de 30 minutos, ensinando sobre vinhos, comparando terroirs, uso de madeira, Itália de norte a sul, Portugal de norte a sul, etc. Além dos petiscos e água que vão estar disponíveis nessa área de degustação, queijos, embutidos, pães, vai ter restaurante de verdade no rooftop, onde você vai poder sentar e comer de verdade. Os restaurantes que vão estar presentes e os horários das aulas Flight você confere no site tasting2023.com e no episódio anterior em que eu entrevistei o Vini Santiago, sommelier do grupo, e a gente falou disso tudo, deu dicas de vinhos que a gente acha mais legais, estratégias para você extrair o máximo, ter a melhor experiência nesse evento, dentro, claro, daquilo que é a sua praia. Quer só vinho tinto, quer só vinho madeirudo, quer só os vinhos mais caros, só champanhe, enfim. Porque se você não se prepara, chega na hora e você fica paralisado, perdido diante daquele mar de escolhas. É o paradoxo das escolhas e eu adoraria contar uma história muito legal sobre esse paradoxo, mas hoje não dá tempo para divagar porque o episódio tá intenso. Eu recebo então o Vini de novo para falar mais sobre a área premium do tasting, que tá realmente paralisante. O Vini me mandou a lista dos vinhos, que são cerca de 60 rótulos, e a minha ideia era selecionar alguns para destacar, mas eu congelei. Achei injusto mesmo destacar de acordo com o meu gosto, que provavelmente vai ser diferente do seu. Então a gente decidiu, eu e o Vini, falar de todos os vinhos e se organizou de um jeito bem legal, olha só. Tipo, uma horizontal de Chardonnay, então vai ter argentino comparado com Chablis, com Côte de Beaune, com um Chardonnay da Sicília, que o Vini disse que está impressionante. E aí a gente fez a mesma coisa com outras uvas. Então, Cabernet Sauvignon tem Super Toscano, tem no Napa, tem na América do Sul. Tem um roteiro com 3 Brunelos e um Chianti Reserva Superiore 100% Sangiovese. Enfim, é um jeito de saber o que vai ter lá disponível para provar e ajuda a se organizar para você provar tudo que for a sua praia e não perder nada. Para ajudar ainda mais, tem um barulhinho de taça, um tim-tim, separando cada um desses mini roteiros, e eu também coloquei rótulos na descrição do podcast com o minuto exato em que cada um dos roteiros está, para você poder voltar e consultar sem muito drama. Pessoal, na área Premium ainda vai ter as masterclasses com os produtores e alguns deles vão trazer vinho na mala. E quando eles trazem vinho na mala, meu amigo, é matador. E por fim, importantíssimo, desconto. Achei melhor falar aqui logo no início, porque no outro episódio ficou pro final, tem gente que não chega até o final, né? Comprando 2 convites, você tem 20% de desconto usando o cupom NAMORADOSTASTING, tudo junto. É uma promoção de Dia dos Namorados, mas você pode levar quem você quiser. Bora começar logo então. E a gente já começa com spoiler. Então deixa eu dar uma dica aqui, um spoiler. Vai ter um aplicativo para ajudar o pessoal a se organizar na feira, a se encontrar. Marcar os seus vinhos favoritos, comentar os seus vinhos. Lá no evento vai ter totens com um QR Code para você poder baixar o aplicativo. Um pouquinho agora sobre as masterclasses. Ainda está tendo alguns ajustes, né, dessas masterclasses, mas a gente vai ter na sexta-feira uma masterclass de Nieport, uma de Nieto Senetiner, uma de San Marzano, Chateau Saint-Michel dos Estados Unidos, Cobos e Brancaia, que é da Itália, da Toscana.
Aí nós temos no sábado 8 masterclasses. Então a gente tem DFJ, da região de Lisboa. Temos uma comigo, né, falando sobre ícones da Península Ibérica. Temos uma de Gramona e uma de Vila Sande, então duas de espumantes, uma espanhola, uma italiana. Quinta do Valado do Douro, Planeta, na Sicília. Uma masterclass da Enocultura, conduzida pelo Paulo Bramer, que vai falar de clássicos do Novo Mundo versus clássicos do Velho Mundo. E Zucardi no sábado. E no domingo, a gente tem 8 masterclasses também. Começamos por uma denocultura para falar de Borgonha. O Paulo Bramer vai estar voltando da Borgonha. Temos uma masterclass de Castel, que é de Bordeaux, na França. Ricossa, da Itália, do Piemonte. Leida, do Chile. Zucardi, da Argentina. Nieto Senetiner. Uma de Echeverria, com vinhos naturais. E uma de Antônio Massanita, sobre vinhos do Alentejo. E aqui tem uma dica legal, olha. Se a sua pegada for mais essa de explorar terroir, comparar diferenças, o ideal não é ficar só na área premium, porque tem vinhos, rótulos muito legais que estão na área comum e que vão ser úteis nessas comparações. Então o Vini vai falar agora de um exemplo de uma dessas masterclasses sobre Estados Unidos que usa rótulos que estão nas duas áreas. E depois, nos roteiros que a gente propõe ao longo do episódio, a gente também fala de vinhos das duas áreas. Por exemplo, se você quiser provar Barolos, não tem nenhum Barolo na área premium, mas tem Barbaresco. E aí você pode comparar com os Barolos que vão estar na área comum. Então, por exemplo, o que a gente vai ter de San Michele no evento, né? Eles vão dar uma masterclass sobre vinhos dos Estados Unidos, né? Sobre diferentes regiões. Então a gente vai ter no evento, na área geral, o Beauty in Chaos Merlot, o Chateau San Michele Merlot, o Erath Oregon Pinot Noir, o San Michele Cabernet Sauvignon e o Eroica Riesling. E a gente vai ter um rótulo deles que vai estar disponível só na área premium, né, para quem comprar o ingresso premium para o evento. Bom, eu falei que eu fiquei atordoada e não foi exagero, tá? Então, eu propus ao Vini a gente começar a falar dos vinhos por país. E aí, enquanto ele estava falando, surgiu a ideia de fazer essas comparações entre as variedades nos diferentes terroirs. Então, a gente vai começar falando de Zucardi e daí a gente muda. São vinhos espetaculares. Vamos lá. Fóssil Chardonnay se não é o meu vinho branco favorito da Argentina, tá no top 3. E não é só gosto pessoal, ele é um dos melhores brancos argentinos, com certeza. É um ícone da Zucardi, é um Chardonnay 100% de São Pablo e Tunuyán, no Vale de Uco. É um vinho que tem uma acidez total bastante importante, porque aqui a gente está em vinhedos a 1.400 metros de altitude, 300 metros do início da cordilheira. Aqui a gente tem um leque aluvial, né, nessa região, o leque do rio Las Tunas, né, a gente está na margem direita do Las Tunas. Aqui o solo tem um cascalho coberto por carbonato de cálcio, né? Então esse giz, esse calcário no solo é importante. E esse vinho ele é vinificado em concreto, com levedura nativa, então fermentação espontânea. 70% do vinho fica em cimento, 30% em barricas usadas de carvalho francês sem tosta. É uma produção limitada a 6.000 garrafas. Ele é um vinho delicioso. Delicioso. O Fóssil é um vinho delicioso da Zucardi de São Pablo. Assim, fantástico. Um Chardonnay mineral, rico, elegante, profundo. É um vinho fantástico. Da Zucardi ainda, a gente tem o Pedra Infinita, né? A gente está falando de um vinho 100% Malbec, 14% de álcool. A gente está falando de uma finca chamada Pedra Infinita, a 1.100 metros de altitude, também nesse leque aluvial do Rio Tunuyán, solo pedregoso, calcário. E aqui são parcelas de solos, né, que tem uma camada superficial de solo franco-arenosa, né? Depois a gente vai ter essas pedras com carbonato de cálcio no subsolo. É um vinho feito com vinificação por gravidade, fermentação em tanque de concreto, também com levedura nativa. Todo vinho foi envelhecido em tanque de concreto e são 5.500 garrafas.
É um Malbec extremamente complexo, intenso, profundo. Bom, eu não ligo muito para nota de especialista, mas esse é um vinho que vale mencionar, que tem 99 pontos Parker, 99 do James Suckling e 98 do Tim Atkin. Então, o Pedra Infinita 2018 é um vinho muito reconhecido internacionalmente pela sua alta qualidade. Um sucesso. E uma coisa que eu estava pensando aqui, que talvez a gente pudesse fazer algumas comparações para a gente entender melhor as diferenças, o tal do terroir. Então, por exemplo, o fóssil Chardonnay, eu vi que você tem, por exemplo, um Chablis na região de França. O que você acha dessa comparação? Temos alguns Chablis, na verdade são alguns Chablis, né, que a gente vai ter disponíveis na degustação, Chablis do William Fevre, e aí nós vamos ter Chablis do nível Grand Cru, Premier Cru. É complicado comparar as duas regiões diretamente porque o clima é diferente. A gente está falando de em Chablis num clima mais frio e um pouco mais nublado, um pouco mais úmido. E quando a gente vai para Mendoza, a gente está falando de um clima muito mais seco e mais quente na média do que o clima de Chablis. Então tem essa diferença importante entre as duas regiões. Então o Chardonnay fóssil ele vai ser muito mais rico no paladar, muito mais maduro, como um Chardonnay de clima moderado. E aí, se a gente fosse comparar o fóssil, teria que ser com um Chardonnay do mais ao centro da Borgonha. A gente tem essa comparação, o Vini vai falar dela um pouquinho mais para frente, que é com o Chassagne Montrachet. Mas é um grande Chardonnay de clima moderado. E os Chablis do William Fevre são grandes Chardonnays de clima fresco. Aí a gente vai ter vinhos com aquela acidez cristalina, vinhos verticais, vibrantes, né? Aquele vinho provocativo no paladar, que vai ter muita fruta cítrica, muita fruta fresca, mas vai ter um toque de madeira, vai ter a mineralidade, essa nota de calcário, de giz, muito evidente, mas com grande complexidade e grande longevidade. Então nós temos alguns Chablis da William Fevre. A gente vai ter pelo menos dois Grand Crus, né, o Bougros e o Le Clos. Lembrando que Chablis Grand Cru é um clima só, é um vinhedo só, que é dividido em 8 climats menores, 8 parcelas menores. Mas é tudo Chablis Grand Cru. Continuando nas comparações aí, tem um Chardonnay da Errázuriz, o Las Pissarras 2020. Então aqui a gente está num vinho do Vale do Aconcagua, no Chile, que é onde a Errázuriz se instalou e tem grande domínio. O grande diferencial do Las Pizarras, para quando a gente vai falar de Chablis e a gente vai falar de fóssil, por exemplo, da Zucardi, é que tanto fóssil quanto Chablis, né, então tanto Mendoza quanto Chablis tem solos calcários. Aqui a gente está falando de um solo que é de ardósia, né, que é pissarra em espanhol, então é uma rocha metamórfica. E aqui a gente vai ter um local frio, fresco, com influência do oceano importante. A gente vai ter a vinificação e a colheita, o acompanhamento da maturação em cada parcela de vinhedo. Então, são várias parcelas de vinhedo no Vale do Aconcagua. Esse é um Chardonnay que tem um teor alcoólico muito moderado, 12,5% de álcool. Quando a gente pensa num Chardonnay chileno clássico, é normal que esses vinhos tenham 13,5%, 14%, 14,5% de álcool. Não, aqui é uma maturação muito lenta, preservando muito frescor. E aqui é vinificação com baixa temperatura. Então, colheita na primeira hora da manhã, prensagem direta, decantação a frio, sem enzimas. E aí esse vinho vai para barrica de carvalho francesa, para fermentar com leveduras nativas. 40% do vinho passa por malolática para ganhar mais textura, mais volume de boca e notas amanteigadas. E esse vinho amadurece 13 meses em carvalho francês, 30% novo. Então aqui a gente tem um Chardonnay com madeira muito rico. A gente tem flores brancas, notas cítricas, pera, maçã, uma groselha branca importante, uma mineralidade muito grande, mas num estilo diferente do que a gente encontra no fóssil ou no Chablis. Tem uma tensão no paladar, uma elegância muito grande. Então é um vinho rico no paladar, muito complexo, muito elegante, também super pontuado. Então, um grande Chardonnay Aconcagua Costa do Chile. Excelente. E eu achei mais um Chardonnay aqui na listinha, que é o Chassagne Montrachet.
O Chassagne Guiamio. Montrachet, o Chassagne Montrachet do Guiamio, ele tá numa pegada mais parecida, guardadas as devidas proporções, com o Fóssil. Uhum. Então a gente tem Guiamio, é um produtor super pequenininho da Borgonha, que faz vinhos extremamente elegantes. Se a gente pegar o Chassagne Montrachet Blanc 2018, ele é um vinhedo que tem solo argilo-calcário, uma vinha que tem 50 anos de idade, então são 12 parcelas na parte mais baixa da encosta da Borgonha, uma exposição norte-leste, sudoeste, um vinho que amadurece 12 meses em carvalho francês. E aqui a gente vai ter muita fruta branca, então a gente vai ter pêssego, a gente vai ter damasco fresco, a gente vai ter uma nectarina, uma maçã madura, nós vamos ter uma nota de acácia, tem uma nota resinosa, uma nota que lembra alecrim, um vinho extremamente longo no paladar, né? Para harmonizar com pratos mais intensos, queijos maturados, um peixe com uma crosta de castanhas ou nuts vai funcionar muito bem, porque ele é um vinho muito rico no paladar, e de vinhas velhas, o Chassagne Montrachet branco do Guiamio, que é um grande produtor da Borgonha. Esse é o Chassagne Montrachet Village. A gente tem também do mesmo produtor um Premier Cru. Então a gente tem um Chassagne Montchampignon Premier Cru. Então a gente está mesma município, mas um vinhedo classificado como Premier Cru, que é o Le Champignon. É um vinho também, solo argiloso, argilo-calcário, 40 anos de idade do vinhedo, então também vinha velha. Champignon significa o campo que venceu, o campo que ganhou, o campo onde se ganha. Porque essa é uma parcela de vinhedo que está bem no meio da encosta, uma baita exposição ao sol, vinho com 12 meses também em carvalho francês, muito complexo no paladar. A gente tem mel, fruta madura, tem um abacaxi, tem damasco, tem pêssego, maçã madura, flor de acácia. E é um vinho muito fresco, muito mineral. A madeira está muito bem integrada com notas de especiarias, muito persistente no paladar. Então é um baita Chardonnay no nível Premier Cru da Borgonha. Então a gente está falando de Borgonhas de níveis diferentes aqui também. Começar pelo Chardonnay nessa área premium é uma sugestão bem legal. Achei mais um Chardonnay aqui do Planeta. Qual deles? Aqui tá o Menfi. O Menfi. É que o Menfi é um Chardonnay da Sicília, aí a porca torce o rabo um pouco. Porque a gente tá falando de um Chardonnay. Tem 2 Chardonnays do sul da Itália que eu vou recomendar muito. Um é o Eda, da San Marzano, que a gente falou no último podcast, e o outro é o Menfi, da Planeta. Aqui a gente tá em Sambuca de Sicília. É um vinho 100% Chardonnay. São 2 vinhedos, né, vinhos de agricultura orgânica, colheita à mão, refrigeração, desengace, prensagem suave, fermentação em barrica de carvalho Allier. Allier é uma floresta que vai produzir algumas das melhores barricas de carvalho da França. Durante 5 dias, temperatura controlada. Depois esse vinho amadurece sobre as borras com batonagem, semanal nos primeiros 5 meses, depois a cada 14 dias, para fechar 11 meses de amadurecimento. E 40% barricas novas, 30% segundo uso, 30% terceiro uso. Esse é um Chardonnay de clima quente, que vai ter pêssego bem maduro, damasco muito maduro, uma nota que vai pro lado do malte de cevada, pão tostado, flor de laranjeira, cedro, tem esse toque de panificação de brioche, algo que lembra tâmara ou uma fruta mais caramelizada, baunilha, avelã. Então é um Chardonnay mais volumoso, mais estruturado. Esse daqui para uma bacalhoada é espetacular, ou então carne suína, um lombo suíno com molho de damasco com o Menfi, o Chardonnay da Sicília, da Planeta, é espetacular. Você acha que ele é meio uma categoria à parte? Então, os outros Chardonnays, os outros que a gente falou são de clima fresco e moderado. Esse é um Chardonnay de clima quente, né? Claro, colhido para manter o frescor, para manter a acidez. Então, assim, eu recomendaria incluir esse no tour dos Chardonnays com certeza, porque ele tem um estilo diferente dos outros que a gente comentou. E passando, antes de entrar na área premium, passando no Eda.
A gente Passando no começa sempre por EDA, que é ali. um Chardonnay da Puglia, da San Marzano. Assim, ó, dá pra ir no evento e degustar só Chardonnay e sair muito feliz. Pulenta é um produtor que eu me lembro que eu provei um Chardonnay muito gordinho deles. Eu não sei, acho que ele vai estar na outra área, na área comum. O Pulenta a gente vai ter State Cabernet Sauvignon, La Flor Sauvignon Blanc, que tá muito fresco, Finca Azulé Malbec, Pulenta La Flor Malbec, e o State Chardonnay, que vai nessa pegada mais gordinha também, mas aí a gente tem principalmente tintos da Pulenta nessa área premium. A gente vai ter, por exemplo, um Cabernet Franc, um Cabernet Franc e o Grand Malbec nessa área, né? Então a gente está falando de um Malbec extremamente potente e concentrado, né, do Vale de Uco. Esse é um clássico, 14,5% de álcool. A gente tem vinhedos em Guartajari, Tupungato, Los Árboles, Turuján, solos 1.200, 1.300 metros de altitude, vinhedos mais antigos e mais jovens, então vinhedos de 1981 e vinhedos de 2008, vinho que amadurece 1 ano em carvalho francês, falando do Grand Malbec, né? É aquele Malbec púrpura, com cereja preta, ameixa, uma nota que lembra jabuticaba, o toque floral do Malbec de altitude, então violeta, lírio, uma nota tostada da passagem por madeira. Então é um Malbec bem concentrado e potente. Mas eu acho que o que eu mais gosto da Polenta, e aí é gosto pessoal, é o Cabernet Franc. Porque o Cabernet Franc na Argentina, eu sou muito daquele ditado português de que quem corre por gosto não cansa, né? Quem corre por gosto, quem corre por vontade não cansa. Quem faz Cabernet Franc em Mendoza faz porque gosta da Cabernet Franc. Então faz bem feito. O ponto é, a Malbec tem um grande potencial em Mendoza, tem um grande potencial na Argentina, mas a Cabernet Franc também tem um grande potencial, um enorme potencial, só que ela é menos difundida do que a Malbec. E quem faz Cabernet Franc faz porque gosta muito dela, porque acredita muito nela. A Malbec todo mundo planta porque tem, porque vende. A Cabernet Franc, geralmente quem planta, planta porque acredita na variedade. E aí vai fazer um trabalho espetacular. Claro, quem faz grandes trabalhos com Cabernet Franc faz grandes trabalhos com Malbec também, óbvio. Mas aqui, por exemplo, esse é uma finca chamada La Sulema, que tem solos aluviais, solos bem heterogêneos, é um vinhedo com 980 metros de altitude, mas são vinhedos plantados em 1992, então vinhas mais velhas. Tem uma maceração bastante longa, esse vinho vai ficar 3 semanas nas cubas com as cascas, vai ficar parte em inox, parte em barris, parte em tanques rotatórios. Esse vinho vai amadurecer 12 meses em carvalho e vai ganhar aquele aroma de páprica, de eucalipto, especiaria, ameixa, amora, cereja vermelha. Então ele é muito rico no nariz, muito elegante na boca, e os taninos são muito finos, muito maduros. É um vinho muito longo. Então eu gosto muito desse estilo de Cabernet Franc que a Polenta faz nessa linha Grand Poulet. E Cabernet Franc, daí a gente não tem nenhum de outro lugar para comparar varietal? A gente vai ter outros Cabernet Francs, mas nessa área premium, deixa eu dar uma olhada, ver. Temos um Vinha Cobos, o Chenhares. Chenhares é uma linha da Cobos de vinhos de single vineyard, né, vinhos de parcela. Então o vinhedo Chenhares dele está no Vale de Uco, né, o Chenhares Estate. Aqui a gente está falando de um Cabernet Franc de maior altitude, então a gente está a 1.184 metros, solo bem pedregoso, com grande drenagem, vinho que fermenta em inox, e 54% do vinho fica 18 meses em barricas novas de carvalho francês. Então a gente tem um jeito de vinificar e um jeito de amadurecer esse vinho diferente do da Polenta. Esse vinho vai ter muito aroma de mirtilo, de chá preto, cereja, de framboesa, de groselha. Vai ter uma nota floral que lembra violeta. Ele é mais fresco do que o Polenta, mais mineral do que o Polenta, por causa da altitude. Então a gente tem outro estilo de Cabernet Franc de alta qualidade da Vinha Cobos aqui em Mendoza.
Carmener tem um só em toda a área premium. A gente só tem um Carmener, mas é o Carmener. A Carmener é uma uva que muita gente ama odiar. É muito fácil falar mal da Carmener. Não existe uva ruim. Toda uva pode dar bonzinhos. Depende de como esse vinho é feito. A Carmener se adaptou muito bem ao Chile, mas da família dela, que é a família das Carmenês, é a que mais tem pirazina. Então, se essa uva não está bem madura, vai sobrar pirazina nos vinhos. Então, vai sobrar aquela nota de pimentão verde, de arruda, muitas vezes, que vai aparecer no Carmener, mas também aparece no Sauvignon Blanc, no Cabernet Sauvignon, no Merlot e por aí vai. Então, aqui a gente tem o Cai da Errázuriz. O Cai é um imenso Carmener do Vale de Aconcagua. Ele é 95% Carmener e 5% Syrah. E Cai, a palavra Cai significa planta, da língua Mapuche. Né? Os Mapuches são povos originários do Chile. Aqui, essas uvas vêm do principal vinhedo da Errázuriz, das melhores fileiras. Colheita manual, fermentação em inox e barrica de carvalho. E esse vinho, que é muito concentrado, amadurece por 22 meses em barricas de carvalho francês 70% novas. E depois mais um ano na garrafa. A gente está falando de quase 2 anos em madeira, mais um ano na garrafa antes do vinho sair para o mercado. Nesse caso, a gente vai ter fruta preta muito madura, um toque de fruta vermelha madura. Então vai ser um vinho que vai ter cereja, vai ter ameixa, vai ter amora, vai ter mirtilo. E aí a gente tem uma nota de cacau, uma nota de grafite. A gente vai ter páprica, que nada mais é uma especiaria que é feita com pimentão vermelho seco e triturado. Vai ter uma nota de defumação e os taninos muito aveludados. Esse é um vinho de guarda com grande potencial de evolução. Assim, é um Carmener espetacular. Tá entre os grandes Carmeners do Chile, com certeza. Então, assim, a gente tem um Carmener, mas é o Carmener. Vamos comparar os Pinot Noirs agora? Começando por Errázuriz, né? A gente tem o Pissarras Pinot Noir, que é o par do Chardonnay Pissarras. A gente está aqui, um Pinot Noir do Aconcagua Costa também, a parte mais litorânea do Vale de Aconcagua. Também Rocha de Ardósia, por isso o nome do vinho é Las Pissarras. Aqui a gente tem vinhos fermentados em tanques abertos, 15% cacho inteiro, para ter um pouco dos taninos do engaço. Maceração a frio, 8 a 10 graus por 4 ou 5 dias antes de começar a fermentação com levedura espontânea. Maceração de 20 dias. Então a gente está trabalhando esse Pinot Noir aqui para ter uma grande extração. E esse é um vinho que amadurece 13 meses em carvalho francês, 55% novo. Aqui a gente vai ter um Pinot Noir com muita fruta vermelha, framboesa, cereja vermelha, vai ter um toque de fruta preta que vai pro lado do mirtilo, vai ter nota floral que lembra rosas, lembra algo de nozes e castanhas no nariz, tem um toque defumado, uma nota tostada. É um vinho muito longo no paladar, muito longo. Para pratos com um cogumelo recheado, uma bochecha bovina, vai ser espetacular o Errázuriz. Aí a gente vai ter Pinots da Borgonha. Só que se você chegar na Borgonha e fala que eles fazem Pinot Noir, eles vão brigar contigo. Então, por exemplo, o Michel Noëllat, ele não faz Pinot Noir, ele faz Vosne Romanée. Então a gente vai ter, por exemplo, pegando aqui, o Michel Noëllat, também produtor pequeno da Borgonha, ele faz um Vosne Romanée Le Beaumont. Grande vinho, assim, vinho espetacular de Vosne Romanée, muito elegante, muito fino. Lembrando que Vosne Romanée é uma das municípios, né, um dos vilages mais valorizados na Borgonha, porque é em Vosne Romanée que a gente vai ter Romanée Conti, La Romanée, La Tâche. Então aqui a gente está bem perto, inclusive, do vinhedo da Romanée Conti. É um vinhedo Premier Cru de qualidade excepcional. Muito elegante, muito complexo. Mas aqui a gente está na Côte de Nuits. Se a gente for para Côte de Beaune, a gente vai ter Guiamio. Então a gente tem Chassagne Montrachet, vinhas velhas, tinto. A gente vai ter vinhedos com 45 anos de idade, né, com mais uma fruta um pouco mais madura, um figo, uma ameixa, morango maduro.
notas de especiarias. Então a gente tem estilos diferentes de Pinot Noir da Borgonha aqui nessa seleção. E a gente tem mais Borgonha em Fissan. Escreve Fixin com X. Foi o Vini que me ensinou a falar. Fissan é um município na Borgonha que vai dar um Pinot Noir de altíssima qualidade também. Um pouco mais rústico, talvez, do que Chassagne e Vos de Romanée, mas com alta qualidade também do Michel Noëllat, grande produtor da Borgonha. Um Pinot muito elegante, muito fino, com um tanino um pouco mais intenso no paladar e também fruta vermelha madura. E temos Paul Hobbs, grande produtor do mundo, inclusive proprietário da Vinha Cobos. E aí a gente tem o Cross Barn, que é um Sonoma Coast, lindo, 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 lindo. Então esse vinhedo, né, foi nomeado dos 150 anos de um celeiro que eles têm no vinhedo, né, um celeiro cruzado chamado Cross Barn, que está na família Hobbs, no interior do estado de Nova York, apesar do vinho não ser produzido no estado de Nova York, ele é produzido em Sonoma, né, na Califórnia. Aqui a gente tem 14 dias de maceração em tanque aberto, fermentação com levedura nativa, então fermentação espontânea, 9 meses sobre a borra, 2% do vinho em carvalho. Então é para ter muita fruta e o aroma mais evoluído de Pinot. Então a gente vai ter romã, cereja vermelha, chá preto, canela, uma especiaria, um terroso nesse vinho muito elegante. Então é um baita Pinot Noir dos Estados Unidos, o Cross Barn, do Paul Hobbs. E é um lugar bem mais quente também. Sonoma Coast não é tão quente assim, é um lugar que a gente considera clima moderado, porque está perto do oceano. Então a gente tem influência das brisas do mar. É um pouco do que acontece com Errázuriz no Chile, com o Las Pizarras, porque a gente está na zona costeira, tem a Aconcagua Costa. Quer fazer um tour de Malbecs? Falando rápido sobre Malbecs, tá? Um review simples. Gente, você que gosta de Malbec, você vai ter um monte de Malbec para provar. Então a gente vai ter Vinha Cobos Vínculo Malbec, que foi um rótulo lançado pelo Paul Hobbs pela Vinha Cobos aqui no Brasil no final do ano passado. A ideia aqui é um vinho que celebre o vínculo entre a vinícola e os produtores, os fornecedores da vinícola. Então é um grande Malbec, encorpado, potente, com uma boa complexidade. A gente tem o Pulenta Grand Malbec, que nós mencionamos, e nós temos o Card Malbec, o José Zucardi. José Zucardi é o pai do Sebastian, né, que é o enólogo da vinícola, e ele fez esse vinho para homenagear o pai dele. Então ele é um Malbec com elegância, madeira, estrutura, potência. É um Malbec clássico, mas na pegada da Zucardi, com muita expressão de pureza de fruta. A gente tem o Pedra Infinita que nós falamos, temos a linha Bramari da Cobos, né, o Bramari Vale de Uco Malbec, que também vale a pena provar, porque é um Malbec muito concentrado de um clima mais fresco, que é o do Vale de Uco. A gente tem Chanhares Estate Los Árboles Malbec da Cobos. Então também, a gente falou do Los Árboles Cabernet Franc, aqui a gente tem Los Árboles Malbec para provar nessa degustação. Então a gente tem Malbecs para todos os gostos para os fãs de Malbec. E aqui uma outra comparação que eu achei agora. Tem um Syrah da Errázuriz, também de Pissarras, e a gente tem um Cornat. Las Pizarras Syrah. Aqui a gente está falando mesmo solo de Ardósia, um Syrah do Vale de Aconcagua, também da costa. Então é um Syrah de clima moderado para fresco. Aqui a gente tem um Syrah 30% fermentado com cacho inteiro. Quando você fermenta com cacho inteiro, você vai ter mais fruta dessa uva, mas você vai extrair um pouco de tanino desse engaço. Aqui a gente vai ter um contato com cascas de 8 a 20 dias, então parte mais, parte menos. Esse vinho amadurece em barricas por 16 meses, 60% em barricas francesas, 15% novas, 40% em fudres, grandes tonéis. A ideia é produzir um Syrah de clima mais fresco com muita expressão de fruta. Então a gente vai ter cereja preta, mirtilo maduro, vai ter uma nota de incenso, uma nota floral, vai ter
cereja preta, cereja ácida, lembra um pouco de ginja. Tem uma nota que lembra café torrado, cacau, lembra charuto, lembra tabaco, né? Então ele tem uma grande complexidade e muita especiaria. A pimenta do reino nesse vinho é delicioso. E a gente tem Cornaz. Cornaz, a gente está falando do Vale do Rhône, né, Rhône Norte, e o vinho do Michel Chapoutier, que é um dos grandes produtores do Vale do Rhône. Então a gente tem um vinho Cornaz 100% Syrah. Estamos numa zona em costas muito íngremes, né, voltadas para leste, sudeste, com uma influência mediterrânea importante no Rhône Norte, solo de granito decomposto. É um vinho que amadurece 14 meses em carvalho, e aqui a gente vai ter fruta preta, madura, mas não sobremadura, algo de fruta vermelha e nota de grafite. Ele tem um toque mineral, grafite e muita especiaria. Pimenta do reino, um pouco de canela, um pouco de alcaçuz. Os taninos são muito macios, né, mas eles estão bem presentes no paladar, até porque é um vinho safra 2014, é um vinho com quase 10 anos. Esse vinho com cordeiro é maravilhoso. Então estão aqui dois grandes Syrahs para conhecer nessa seleção. Bom, e aí eu queria falar de Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas tintas, para depois a gente passar para Itália, Espanha e Portugal, que são muito mais focados nas castas autóctones e você acaba não comparando nada com nada. Mas eis que a gente achou um monte de Cabernet Sauvignon na Itália e na Espanha. Então agora a gente vai começar a falar mais de países, mas lembrando que isso é porque a gente está focando hoje na área premium, na área geral da degustação, a que todo mundo vai ter acesso, vão ter muito mais rótulos, com certeza, com o Cabernet Sauvignon. Então vale a pena mencionar o Super Toscano. O que é um Super Toscano? É um vinho feito na Toscana que não segue regra tradicional de nenhuma denominação de origem. Exemplo bom é o Ilatraia, da Vinícola Brancaia, que é um vinho da Maremma Toscana, então do litoral da Toscana, que é 40% Cabernet Sauvignon, 40% Petit Verdot e 20% Cabernet Franc. É um corte bordalês pelas castas no blend, mas considerando a alta proporção de Petit Verdot, ele é muito mais estruturado do que um Bordeaux tradicional. Então a gente tem aqui um clima mediterrâneo, verões quentes, invernos amenos. Esse é um vinho que vai ter uma maceração muito longa, vai amadurecer por 18 meses, metade em barrica nova, metade em barrica usada, vai ficar mais 12 meses na garrafa antes de ir para o mercado. É um vinho que vai ter cassis, amora, notas de rosas, notas de ervas, uma nota resinosa no paladar. É um vinho que tem taninos de alta qualidade, mas é um vinho firme. Dá para dizer que esse é um vinho austero, né? Ele é para harmonizar com aquelas carne de caça, javali e tudo mais, ou então com aquelas carnes de cozimento muito longos, né, que o pessoal faz na Itália. Então, ragu, alguma coisa assim, porque esse é um vinho muito, muito concentrado. E tem esse corte estilo bordalês. Outro exemplo bom é o Will Blue, também da Brancaia, que é um rosso toscana, que tem 80% Merlot, 10% Sangiovese e 10% Cabernet Sauvignon. Então, aqui a gente tem vinhedos que estão localizados no coração do Chianti clássico. Os vinhedos estão em Castellina em Chianti e Rada em Chianti. Então, assim, é um vinho feito no coração do Chianti clássico, que não é um Chianti clássico. É um vinho de base Merlot. Aqui a gente vai ter uma colheita manual, cada vinhedo, cada casta fermentado separadamente, barricas 2/3 novas, 1/3 usadas, 18 meses. Depois se faz o blend final desse vinho, que fica mais 3 meses em concreto para afinar. 12 meses na garrafa antes de ir para o mercado. Esse vinho tem groselha, violeta, cacau, tem notas tostadas, especiadas. Os taninos são muito finos, muito elegantes. É um vinho muito intenso no paladar, com frutas silvestres aparecendo. Aqui, uma paleta de cordeiro assada com molho de ervas. Aqui a gente está falando de um prato muito rico em sabor para harmonizar com esse vinho Will Blue, que é um grande vinho de base Merlot, a gente vai dizer que é um grande Merlot, feito no coração do Chianti clássico. Então é a subversão aqui da tradição dentro da Itália.
Um bom exemplo de super toscano que a gente tem aqui. E a gente tem Cabernet dos Estados Unidos. Aqui a gente tem o Artemis, 98% Cabernet Sauvignon, 1% Petit Verdot, 1% Malbec, feito em Napa pelo Chateau de Saint-Michel. Aqui a gente tem o Arcadia Vineyard em Coombsville, Rancho Quimilhas em Woodland Valley, algumas uvas, né, de algumas regiões, Stags Leaps Valley, Fay. É um vinho que ficou 15 meses, 40% em carvalho novo, restante em barrigas mais velhas. É um Cabernet Sauvignon extremamente clássico de Napa. Então, aquele vinho púrpura profundo, com cereja escura, cassis bem maduro, cedro, especiaria, tem algo de geleia, né, ameixa preta, a gente tem algo de frutas pretas secas, chocolate amargo, cacau, notas tostadas do carvalho. Então, a gente está falando de um Cabernet Sauvignon bastante concentrado no Artemis Cellars da Stag Sleep. A gente tem aqui, ó, um outro exemplo de vinho com Cabernet Sauvignon é o Altair. O Altair do Chile, ele é um vinho que tem 78% Cabernet Sauvignon, 13% Cabernet Franc e 9% Syrah, da vinha São Pedro. É um corte bordalês bem tradicional, tirando os 9% do Syrah, que dá algo de especiaria. Aqui a gente está na região andina do Cachapoal, então a gente está para o lado da Cordilheira dos Andes, onde a gente vai ter dias quentes e noites frescas, porque desce ar frio da Cordilheira dos Andes. É um vinho de fermentação, né, protegida, com neve carbônica para proteger da oxidação. Fermentação alcoólica em inox por 8 dias, temperatura controlada, uma maceração pós-fermentativa bem longa, amadurecimento em barricas de carvalho francês por 16 meses, metade nova, metade de segundo uso. Esse vinho fica 1 ano na garrafa antes de ir para o mercado. Então, também, um Cabernet chileno, mas da zona dos Andes, tradicional. Um violeta profundo, um púrpura profundo. A gente tem mirtilo, ameixa, geleia de amora, cassis, alcaçuz, notas de chocolate amargo, notas de especiarias, um toque de eucalipto no fundo. Também super encorpado e potente. Esse vinho com estinco de cordeiro é espetacular. Qual que é o estinco? É aquela perninha? É o joelho, no caso, né? A tradução correta. Mas o estinco de cordeiro é o joelho com uma parte de perninha também. Tem mais um marema aqui. O Sondraia. Sondraia é outro vinho lindo da Pô de Tesouro. Pô de Tesouro é literalmente colina do tesouro. Esse é um vinho que é um super toscano. Na verdade, ele é um Bolgheri Superiore como denominação de origem. Ele é 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot e 10% Cabernet Franc. Corte bordalês super clássico. Aqui a gente tem 2 vinhedos diferentes, né? O Via Bolgherese e o Le Sondraie. Desengace, prensagem, fermentação em inox com temperatura controlada. Depois o vinho amadurece 22 meses em barrica de carvalho francês, 70% nova, 30% de segundo uso, para ter esse corte bordalês concentradão. Então a gente tem cereja, ameixa, mirtilo, amora, ervas aromáticas, especiarias, cravo, canela, um defumado, um tostado. Muito corpo, muita estrutura e os taninos são muito finos. Então esse é um vinho para um ossobuco com uma polenta mole que vai ficar maravilhoso, porque o Sondraia é um grande vinho. E também, safra 2018, mas é um vinho com potencial de guarda por mais de 10 anos. Então é um rico Bolgheri Superiore. Vou te falar que eu achei mais Cabernet Sauvignon, hein? Opa! A gente pulou Qual? Um Abadia Retuerta. Os vinhos da Abadia Retuerta são 2 grandes vinhos da região de Castilla e León, na Espanha. A vinícola é uma grande vinícola nessa região, um dos produtores ícones. O Pago Valdemedion é um 100% Cabernet Sauvignon, uma parcela de 750 metros de altitude. A gente tem pinhais que protegem essa vinha dos ventos. A gente tem um vinho com 16 meses em barrica nova de carvalho francês, muito intenso, especiaria doce, fruta preta, groselha preta, que é o cassis, toque mineral, esse toque resinoso tá aqui. O Valdemedion é um grande vinho de pago da Abadia Retuerta. Da Abadia Retuerta também tem o Pago Negralada,
né? O Pago Negralada é outro vinho da Badia Retuerta, que também vai estar disponível nessa área premium do tasting. Ele é 100% tempranilho, 760 metros de altitude, uma maturação muito homogênea, né, por causa do solo de cascalho com areia. É um vinho que tem fermentação espontânea, amadureceu em carvalho francês por 24 meses. Então aqui a gente tem morango, alcaçuz, ervas. É um vinho muito carnudo no paladar, taninos muito finos, muito finos. É um vinho lindamente equilibrado. Aqui, um risoto trufado, uma massa com ragu de pato, com o Pago Negralada, é lindo demais. Tem um aqui, Vini, que eu não consegui achar no site. O Valduero Tierra Alta, de Dos Cotas. Valduero é que Valduero é Portfólio Evino. Portfólio Evino, então, que legal. O pessoal não conhece Portfólio Evino. Na Evino, a gente tem vinhos que vão de R$27,90, às vezes menos, até R$2.000 a garrafa. E a gente... 2.000, 2.500. E a gente vai ter em Gran Cru rótulos que vão de R$59,90 até R$5.000 a garrafa, às vezes mais. Mas tem uma intersecção aí entre os dois portfólios e tem preciosidades de portfólio Evino. Claro que lá no evento vai estar designado o que é portfólio Gran Cru, o que é portfólio Evino, mas a ideia é também tirar um pouco desse véu que separa os portfólios, porque tem coisas fantásticas em Evino, tem coisas fantásticas em Gran Cru. O Dos Cotas, né, o Tierra Alta de Dos Cotas da Valduero, 100% tempranilho, Ribeira del Duero. Aqui a gente tem uvas colhidas à mão, fermentam 8 dias, entre 23 e 29 graus, para preservar bem a fruta. Maceração de 10 dias. E depois é um vinho que amadurece 30 meses em barricas de carvalho e 30 meses na garrafa antes de ir para o mercado. Então ele é um Ribeira del Duero reserva. Ele vai ter nota de café, tabaco, carvalho, fruta preta, ameixa, amora, mirtilo, taninos potentes. É um vinho que é 2014 e ainda está super potente. Esse vinho com queijo curado, manchego bem curado, harmoniza maravilhosamente bem, mas eu gosto muito desse Valduero como vinho de meditação no final da refeição. Então a gente deixa ele para o começo ou para o fim da degustação ali no dia do tasting? Olha, depende da vibe. Se a pessoa está só tomando tinto encorpado, vai ficar ali pelo meio da degustação. Mas se não, vai deixar mais para o final da degustação. Olha a dica boa, então. Quando você for dar aquela parada para dar uma descansada de tanto tasting, encha sua taça com o Valduero, sobe pro rooftop, senta um pouco, come uma comidinha, vai ter os chefes lá que a gente comentou no primeiro episódio, e descansa, pensa na vida. Isso. Relaxa um pouquinho tomando Valduero, que é um baita vinho, é um baita Ribeira del Duero. E agora vamos pro Priorat. Priorat é bem específico, a gente está falando de vinhas bastante velhas no Priorat. Aqui a gente está falando de Mas Martinet, que é o do Clos Martinet, é um grande produtor. Um vinho que é de base Garnacha, então 65% Garnacha, com Syrah, Carignan, Merlot e Cabernet Sauvignon. Aqui a gente tem um vinhedo único de 5 hectares, plantado em 1986, solos de licorella, que é a ardósia decomposta. Aqui, cofermentação das castas, porque é tudo colhido em 3 tempos de maturação. 2 cubas de concreto e cubas de carvalho de 200 litros para fazer essa fermentação. Levedura autóctone, cacho inteiro. 17 meses em concreto para amadurecimento e também cubas de carvalho de 2.000 e 4.000 litros. E parte do vinho amadurece 20% em garrafões de vidro. Então a gente tem amadurecimento oxidativo, com madeira e redutivo, para a gente ter muita complexidade. É um vinho violeta, profundo, fruta vermelha, fruta preta, especiaria, ele lembra alcatrão, ele lembra ervas, ele lembra ameixa vermelha, cereja vermelha, ameixa preta, cereja preta, madura e sobremadura. Aqui a gente está falando de um vinho extremamente concentrado, que é o Clos Martinet do Priorat. Então, lembrando que a gente tem um episódio inteiro sobre o Priorat, que tá muito legal. Eu ouvi ele de novo recentemente, quando eu tava no Priorat. Recentemente não, tem um ano já, né? E a Mas Martinet é um dos hips que fez aquela revolução, reinventou o Priorat.
Exatamente. A Mas Martinet é o pessoal dos anos 80 que estavam, junto com outros produtores, né? Mas eles são uma dessas vinícolas que estavam ali nos anos 80 remodelando, reestruturando o priorato. Agora vamos para Itália fazer uma horizontal de Sangioveses. Tava estudando aqui a listinha. Apesar de só ter na Itália, a gente tem, por exemplo, 3 Brunelos. Horizontal deles aí, o que você acha? Gente, é Brunello de Montaltino. Vale fazer vertical, horizontal, diagonal, transversal. Com certeza vale provar os diversos Brunellos de Montaltino, mas comentando um pouco sobre as características deles. Lembrando que Brunello de Montaltino é uma denominação para vinhos feitos 100% a partir de Sangiovese ao redor da comuna de Montaltino, da Toscana. Começando pela Canalicchio, né? A gente tem o Canalicchio Brunello di Montalcino, que é da Canalicchio di Sopra. É um Brunello que tem 2 crus, né? 2 vinhedos da vinícola, que é o Canalicchio e o Montosli. Aqui a gente tem cada vinhedo com solos diferentes, mas uma maceração longa, 36 meses em carvalho da Slavônia, de 25 e 50 hectolitros, né? Então 2.500 e 5.000 litros de capacidade. É um Brunello bem tradicional no estilo, então é um produtor tradicionalista, onde você vai ter essas notas de erva, cereja, vai ter uma nota terrosa de cogumelos, muitas camadas de complexidade. Então esse é um dos Brunellos que a gente vai ter. E a gente vai ter Sampolo com 2 Brunellos diferentes. Então a gente vai ter o Brunello e o Podernove. Então, começando pelo Brunello di Montalcino da Sampolo. Aqui a gente também tem 2 vinhedos, uma altitude de 450 metros, que é uma altitude importante para a região de Montalcino. É um vinho que faz fermentação em concreto e faz a malolática em barris de carvalho e fica 30 meses em barricas de 1.000 litros, 2.000 litros e 4.000 litros. E no mínimo 6 meses na garrafa antes de ir para o mercado. Aqui as notas de ervas e de madeira aromática são muito intensas. Vai ter uma nota mais tostada, uma nota de café importante nesse vinho com muita cereja vermelha. E quando a gente tem o Podernove, que é outro Brunello de Montalcino, com uma diferença. Podernove é um vinhedo único de 3 hectares, plantado em 1990. Então é um solo em marga, que é solo argilo-calcário, com muitos minerais, também a 450 metros de altitude. Aqui a gente tem fermentação em carvalho, naquelas barricas troncocônicas, né, de 2.500 litros, uma maceração de 30 dias, malolática em madeira, depois amadurecimento de 30 meses em barricas de 4.000 litros ligeiramente tostadas. Então esse é um vinho muito complexo, tem muita camada de aroma. Tem fruta fresca, tem especiaria, tem floral, tem as ervas aparecem aqui muito bem integradas, os taninos são suaves. É um vinho muito longo no paladar. Então aqui a gente está falando de um Brunello di Montalcino um degrau acima, porque é de um vinhedo único, expressa muito bem esse vinhedo. Então esses são os 3 Brunellos que a gente tem. Então com certeza vale fazer uma degustação comparando esses Brunellos no evento. Você acha que você reconhece eles às cegas? Olha, talvez, não dou certeza. O Canalicchio vai ter uma nota terciária importante, vai ter uma nota mais terrosa, ele amadurece em barricas grandes, mas ele não fermenta em carvalho, então ele vai ter a madeira muito bem integrada com a fruta que vai estar... É uma cereja vermelha e a erva bem tradicional. Quando a gente vai para o Sampolo, o tradicional, a gente vai ter um vinho muito mais tostado, muito mais amadeirado, muito mais quente no paladar, né? A gente vai ter uma baunilha mais nítida, um café mais nítido e uma nota floral importante no Sampolo. Claro, a gente vai ter as ervas e a cereja vermelha com certeza, mas um estilo muito mais marcado pela passagem em madeira. E o Podernove, que é o vinhedo único, a gente vai ter um vinho com especiaria floral e erva, e essa cereja vermelha muito nítida. Então ele vai lembrar aquela coisa cereja, uma nota amendoada até,
especiarias finas, não tanto tostado, defumado, mas mais especiado, e o floral bastante importante. Então são estilos ligeiramente diferentes de Brunello di Montalcino, mas todos estão dentro da DOCG. E eu notei aqui que você destacou as notas terciárias no Canalicchio, que é justamente o mais jovenzinho deles. Bom, nenhum deles é muito jovem, né? O Canalicchio é 2017 e os dois São Paulo são 2016. E justo o mais novo vai ter as notas terciárias mais desenvolvidas. O toque terciário no Canalicchio está bem nítido, porque na maturação dele ele vai ter um contato importante com o oxigênio. A gente vai ter tonéis muito grandes de madeira e carvalho que não é tão novo, não é tão marcante. Então, nesse caso, essas notas de cogumelos, essas notas terrosas, vão estar bem mais nítidas no Canalicchio do que nos Sampolos. Claro, os Sampolos podem desenvolver essas notas com o tempo, mas o Canalicchio já tem essas notas. Muito legal. E tem um Chianti clássico aqui, mas eu não sei se ele é 100% Sangiovese ou o que ele é. Não sei se é comparável com o... É comparável. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a garrafa. A gente tem o Castello Fonterrutoli da Masei. E esse não é só um Chianti clássico. Esse vinho é um Chianti clássico Gran Selezione. Na pirâmide do Chianti, a gente vai ter Chianti clássico Reserva, e o topo da pirâmide é o Chianti clássico Gran Selezione. Então esse é um vinho 100% Sangiovese, vinhedos de Castellina em Chianti, coração do Chianti clássico, vinhedos com 25 a 30 anos de idade, vinho que vai ter uma couvaison, um tempo de maceração de 15 a 16 dias com temperatura controlada, 18 meses em barricas de carvalho francês de 500 litros, metade dela nova, 4 meses em concreto para dar um acabamento no vinho. Esse é um vinho que vai ser talvez o mais frutado desses 4 Sangioveses. Ele vai ter muita cereja madura, muito morango. A fruta vermelha madura vai brilhar muito aqui. Vai ter a fruta junto com a erva, junto com a especiaria aparecendo muito bem. Mas ele provavelmente é o mais frutado desses 4 vinhos. É o mais brilhante em fruta da cereja no paladar. Safra 2018, um grande Chianti clássico Gran Selezione. O que mais que a gente tem aqui para destacar? Eu achei um barbaresco, mas acho que só achei ele, não tem mais nada de Nebbiolo. A gente vai ter outros barolos, mas aí na área regular do evento. A gente vai ter o barbaresco do El Vulcônio, que é um grande produtor de barbaresco. O Bordini Barbaresco é um vinho, um Nebbiolo extremamente elegante, apesar de muito potente. Esse vinho está bem jovem. Ele vai ter muito floral, vai ter um toque terciário, mas ele vai ter notas de madeira, muita especiaria, muita fruta vermelha. Ele é um barbaresco muito, muito, muito elegante, mas jovem. Tanino muito vibrante, acidez muito vibrante. É aquele Nebbiolo para tomar agora com um prato intenso ou para guardar por muitos anos na garrafa. E para fazer comparações com ele, a gente tem que vir lá da outra área e fazer aquele bem bolado que a gente vai fazer com Chardonnay também, né? Exato. Aí a gente tem os barolos que estão estão na área regular do evento. Acho que de Itália depois a gente tem espumante. Eu acho que de espumante a gente pode falar... Ah, não! Temos Amarones. Cadê? Temos Amarones. Amarone a gente tem Damasi, né? A gente tem Amarone e Amarone Reserva, os Costa Cera. A gente está falando de uma das vinícolas que é mais tradicional na produção de Amarone. Né? A gente está falando de 2 Amarones complexos, intensos, vinhos de apacimento, que vão ter a fruta vermelha bem madura, ameixa, cereja, sobremadura, café, cacau, tanino muito sedoso, álcool importante. E aqui a gente tem o Amarone e o Amarone Reserva para comparar os dois durante a degustação. Então a gente está falando de 2 ícones italianos da vinícola Masi, que acabou de entrar no portfólio do Grupo Víssimo. Os Amarones são blends. As principais uvas são Corvina, Rondinella e Molinara. Essas uvas vão passar por um processo de apacimento para virarem Amarone. Mas a gente tem um IGT 100% Corvina
aqui também nesta seleção, nesta área premium. E então eu perguntei para o Vini, desses Amarones que vão estar lá, quanto por cento eles tinham de corvina. Para ver meio se era comparável, apesar do processo ser completamente diferente. O Amarone clássico tem 70% corvina, o Costa Cera reserva tem 80% corvina. São basicamente corvinas. E tem um vinho que é um IGT, é um Corvina Veronese 100%, ou quase. Sim, aí a gente tem um Corvina Veronese da Allegrini, que é o La Poglia. Esse vinho não classifica como um Amarone. A gente tem uma vindima manual e uma ligeira sobrematuração dessas uvas no vinhedo, né? A gente tem uma prensagem suave dessas uvas desengaçadas, fermentação em inox, remontagens diárias periódicas para fazer uma boa extração. E esse vinho amadurece em barricas novas de Carvalho francês Allier por 20 meses e 8 meses em grandes barricas de Carvalho da Eslavônia e mais 10 meses na garrafa. Então esse é um Corvina 100% que vai ter muita cereja madura, especiarias, notas balsâmicas, então aquelas notas de ervas, aquelas notas que lembram bitter vão estar bem presentes nesse vinho, com taninos muito macios e grande acidez. Esse é um vinho que tem ainda mais alguns anos de vida pela frente, mas é muito elegante agora, do jeito que ele está. Agora vamos para Portugal. Não tem muito o que comparar em Portugal, é mais para a gente conhecer os rótulos que vão estar disponíveis na área premium. E, inclusive, por casualidade, aí está um dos queridinhos do Vini. Do Douro, a gente tem duas vinícolas principais, que são a Nieport e a Quinta do Valado. A gente vai ter o Batuta Tinto da Nieport, ele é Turiga Franca, Tinta Roriz, Rufete, Malvasia Preta e outras. Então, é um vinho de vinhas velhas, com diferentes altitudes, diferentes exposições. É um vinho que amadurece 22 meses em carvalho francês. Então, ele vai ter fruta do bosque, nota floral, nota madeirada, especiarias, tudo muito elegante, tudo muito equilibrado, mas aquele vinho concentrado, com boa estrutura tânica, um final super longo. Então aqui a gente tem um vinho bem potente do Douro, que é o Batuta, da Nieport. Seguindo aqui, pensando em rótulos de Portugal, a gente tem Valado. Valado, a gente tem o Reserva Field Blend, né, que são várias uvas cultivadas no mesmo vinhedo e vinificadas juntas. Então, o vinhedo no Field Blend reserva mais de 35 castas, com predominância de tinta roriz, tinta amarela, Turiga Franca e tinta barroca. Aqui, vinhas velhas com idades entre 60 e 100 anos. Parte das uvas tem pisapé em lagar. O restante vai para tanques de inox. A gente tem remontagem robótica, temperatura controlada. Depois esse vinho fica por 18 meses em barrica de carvalho francês, 23% barrica nova. Então, de novo, nota balsâmica, figo, amora, tabaco, taninos muito maduros, mas muito intensos nesse vinho. E a gente tem o vinho da coroa, que é um dos meus xodozinhos, pensando no portfólio de Valado, né? Porque aqui a gente tem um vinho de vinhas muito velhas. É um blend de 34 castas, né? Essa vinha está numa colina com uma coroa. É uma vinha que foi plantada em 1958. Tudo é colhido manualmente. 50% é colocado em inox com engaço sem esmagamento. E aí vai fazer uma maceração carbônica por 14 dias. A outra metade é esmagada e desengaçada e vai fermentar por 14 dias de forma tradicional. Depois disso, a gente vai estagiar 18 meses em barrica de carvalho francês de segundo ano. Então a gente tem um vinho extremamente complexo. Fruta vermelha, fruta do bosque, especiaria, erva, madeira, notas vegetais, balsâmicas. Os taninos são excelentes, o final é longo, mas a fruta aqui, por causa dessa parte que faz maceração carbônica, é extremamente brilhante. Então é uma fruta muito nítida, né? Então a gente tem aqui um grande vinho da Quinta do Valado, em Portugal. Eu acho que é um dos vinhos favoritos de Portugal
atualmente, com certeza. A gente vai falar agora dos espumantes da área premium e eu tenho uma dica pessoal minha, que é que eu acho que o espumante ajuda a limpar o paladar, porque você vai tomar tanto vinho, mesmo que você cuspa, você vai tomar tanto vinho que vai saturar o seu paladar. Bebe bastante água e toma um espumante que ajuda a limpar. Vamos conhecer o que vai ter disponível. Vamos lá. Então temos os grandes produtos da Gramona, da Catalunha, da Espanha. Que é o corte típico das cavas. O Celler Batlle, por exemplo, ele é 65% Xarel·lo e 30% Macabeu. Só para registrar, então, naquela nossa ideia da osmose, corte típico de um cava é Xarel·lo, Macabeu e Parelhada, uvas autóctones. Lembrando que Gramona é 100% orgânico, vinificação por gravidade, processo 100% artesanal. Então a gente tem aqui espumantes extremamente complexos, com aroma de maçã, pêssego, casca de limão, brioche, nozes, nota de creme, pralinê, baunilha. É uma complexidade. Gramona é uma complexidade absurda, pensando em espumantes de método tradicional. A gente tem, além disso, champanhes e nós temos também Prosecco, né, de vinhedo, de um cru de Prosecco. Então a gente tem champanhe do Nicolas Foyat, a gente tem o Reserve Brut e o Reserve Brut Rosé. Então, dois grandes champanhes franceses da Nicolas Foyat, grande produtor. Então a gente tem vinhos de Chardonnay, Pinot Noir, um pouco de Meunier, com um longo tempo de maturação sobre as lias, acidez super elevada, muito frescor. Então a gente está falando aqui de champanhe clássico. Claro, lembrando, a gente vai ter também na área aberta, né, na área que não é premium, os champanhes da Devô. Então, mesmo na área que não é premium, a gente vai ter alguns champanhes como os da Devô, mas vale essa comparação entre Gramona, Devô e Nicolas Foyat, pensando em espumante de método tradicional. E a gente tem Cartise, né? A gente tem Valdobbiadene Superiore di Cartise, que é o grande cru de Prosecco. Para quem acha que espumante Prosecco é só produto simples, jovem, fresco, frutadinho, não é bem assim. Cartise, ela fica no coração de Conegliano Valdobbiadene, no coração, é o cru de Prosecco, solos muito antigos de arenito calcário, de argila. Aqui a gente vai ter um vinho com pelagem abundante, muito fino, muito persistente, e a gente tem complexidade no Prosecco. A gente tem maçã, pera, lima, limão, laranja, flor de acácia, glicínia, outras flores brancas. O sabor dele é seco, fresco, com uma espuma muito fina, mas muito delicada, e ele é muito longo no paladar. Então a gente tem delicadeza com complexidade e persistência. Então esse Cartise é um grande vinho Grand Cru. O Grand Cru não tem essa classificação no Prosecco, né? Mas ele é o grande cru de Prosecco. Então tá aí o La Rivetta da Villa Sandi. Por fim, último, mas não menos importante, temos um TBA austríaco de respeito. Boa. Então vamos lá, a gente tem o Kracher, né, que é da Áustria, que é um Trockenbecken Auslese, feito de Rosenmuscatella. Essa é uma das 3 maiores produtoras de vinhos doces do mundo. É um vinho de podridão nobre. Então a uva é afetada por podridão nobre na região de Burgenland, na Áustria. Esse vinho amadurece em barricas por 18 meses. E ele tem muito aroma de rosa, de hibisco, frutas silvestres, damasco seco, nozes, castanhas. Assim, ele é doce, ele é bem doce, mas ele é bem ácido. O que deixa esse vinho muito equilibrado, muito elegante no paladar. Esse é um vinho que, para foie gras, é uma harmonização espetacular. Queijos azuis, né? É um vinho maravilhoso, o Rosenmuscatella da Kracher. E é isso aí. Mais de 1 hora de podcast.
Homenagem especial ao padrinho Silvio Lombardi, que vive me pedindo episódios de 2 horas, mas não vamos exagerar, né? Para ajudar a se localizar, na descrição do episódio, então, tem os rótulos de tempo marcando cada assunto aonde começa. Tem também o link para o site, que é tasting2023.com, onde você pode ter todas as informações, os horários das masterclasses e comprar os ingressos, lembrando que tem o desconto de 20% na compra de 2 com o cupom NAMORADOSTASTING. Uma ótima degustação para quem for participar do tasting. Para quem não for, também foi um ótimo tour pelo portfólio da Gran Cru e também uma aula sobre regiões, uvas, produtores, avaliação de vinhos. É sempre bom a gente ouvir e reouvir por causa do processo de osmose. Agradecimento especial à participação do Vinícius Santiago e às suas descrições apaixonadas e apaixonantes dos vinhos. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.